Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência, esse vídeo é de número 148, o trabalho, enfim. Então, nesse exato momento, André encontra-se ao lado de Tobias, dentro da Câmara de retificação. Então, é natural, ele está nesse momento visitando, conhecendo, é óbvio, nada de curiosidade e naturalmente em busca de uma oportunidade de contribuir. Então, irmão Tobias, por caridade, gritou um ancião gesticulando, agarrado ao leito à maneira de louco, ali na Câmara de Retificação. Estou a sufocar. Isto é 1000 vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro. Quero sair. Quero ar, muito ar. Tobias aproximou-se, examinou-o com atenção e perguntou: é lógico que esse irmão que pede por ajuda é o nosso irmão Ribeiro. Então, em meio a uma crise ali, obviamente, André assistindo a tudo. Então, Tobias aproximou-se, examinou com atenção e perguntou: por que teria o Ribeiro piorado tanto? Experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva. E o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação. Olha só aqui para você ver uma coisa. Olha só. Você que tem algum parente recém-desencarnado, por que eu estou usando esse termo recém-desencarnado? Porque o recém-desencarnado, se não evoluído, e saber se o indivíduo é ou não é evoluído, isso é uma incógnita. Mas em todo caso, você que tem um parente desencarnado, um amigo desencarnado recentemente, os melhores sentimentos são os sentimentos positivos. Bastante oração, tanto para aquele que desencarnou, quanto
para aqueles que ficaram no corpo físico. Pois a maioria, aqui na Terra, com todo respeito, por falta de preparo, por falta de conhecimento, desconhecendo esses fatores todos de blindagem, obviamente, transmite via pensamento ondas negativas que desestrutura, levando aqueles desencarnados menos evoluídos a crises, a transtornos, pânicos e mais pânicos. É o caso de nosso irmão Ribeiro. Pois veja aqui, a serva explicando, esclarecendo a Tobias. Experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva. E o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação. Olha só. Carga de pensamentos sombrios. Quantos milhões de pessoas nesse exato momento vive esta situação? Pensamentos de tudo quanto é espécie na mente do encarnado. Pensamentos esses que chegam até aquele desencarnado. Porque o pensamento, ele é um meio de comunicação. E ao chegar até aqueles desencarnados, desequilibrados, desestrutura, transtornando, piorando o quadro. Tudo quanto é tipo de sentimentos negativos. Aquela saudade exagerada, choro exagerado, lamentações, revolta contra Deus, enfim, sentimentos de perda que nunca mais terá a oportunidade de ver aquela pessoa. E aquelas pessoas que ficaram com bens para dividirem, aquelas famílias, e que brigam por coisas fútil, inútil, perecível. Por que digo isso? Porque aqui na Terra nós não somos donos de nada. Tudo que nós temos é usufruto. Nós usufruímos. Nós devemos administrar bem tudo que temos, mas dizer que é nosso
Isso é uma incógnita. Porque quando se desencarna, deixa tudo para trás. Eu até hoje procuro, mas nunca encontrei caixão com gaveta. Gavetas estas para a pessoa levar os pertences dele com ele. Não existe caixão com gaveta. A única gaveta que existe é a mente materialista, apegada. O caixão não tem gaveta, mas o espírito, ele possui gavetas, arquivos, onde tudo fica registrado. Então, aquelas brigas que não acabam nunca, por coisas inúteis, isso prejudica tanto o espírito na pátria espiritual, se ele não for um espírito evoluído. Se é um espírito mediano, mais inferior, sofredor, olha, tão cedo ele consegue se libertar. Porque os amigos, os familiares, não deixam. Por causa desses sentimentos, dessas brigas. Então é o caso do nosso irmão Ribeiro. Ele ali, né, na Câmara Retificadora, ali internado. Então veja bem, ele foi socorrido das regiões umbralinas, colocaram ele ali, né, para tratar dele, para tratamento nas câmaras de retificação. E de repente ele tem lá uma crise. E o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação. Hoje faz 7 dias que fulano morreu. Hoje faz 1 mês. Hoje faz 2 meses. Hoje faz 1 ano. Hoje 2 anos. Se fulano, se cicrano, se bertano estivesse aqui, hoje ele estaria fazendo tantos aniversários. Hoje é aniversário de nascimento de fulano, cicrano, bertano. Esses sentimentos com o intuito de revolta, de tristeza, isso abala por demais o indivíduo na paz espiritual, se ele não for evoluído. Porque o evoluído é igual óleo em água fria. Não se mistura, não é? Deixa eu diminuir esse som aqui. O evoluído é igual óleo e água fria. Não se mistura. Tenta misturar óleo em água fria para você ver se você consegue. Não consegue. Ah, mas eu consigo na água quente. Também na água quente não. Óleo não se mistura na água. Ele desaparece quando a pessoa ali coloca os legumes
ele se mistura, ele desaparece da visão dos olhos das pessoas. Mas ele continua ali, a água evapora e o óleo continua. Se ele misturasse, a água ao evaporar levaria ele com ela, mas não, a água vai embora no vapor e o óleo continua no alimento. Esse é o espírito evoluído. Então vejamos, deixa eu diminuir esse som aqui. Visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo, o pobre não tem resistido como seria de desejar. Então pensou no ribeiro aqui na terra, o ribeiro sofre lá. Pensou no teu parente aqui na terra, o teu parente sofre do lado de lá. É óbvio. Isso é muito complexo. Por que é complexo? Porque se o teu parente é um ser evoluído, ele não sente nada. Se o teu parente é um espírito mais ou menos, ele sente. Agora, saber se é evoluído ou se não é evoluído, isso é uma incógnita. É impossível. Nós não temos esse conhecimento. Por isso que, na dúvida, melhor mesmo é orar, né? Pensamentos positivos. Nada de sentimentos negativos. Nada de... Enfim. Quer chorar? Chore. Mas que não demore mais do que 2, 3 minutos aquele choro. Choro de alegria por ter convivido com aquele ser. Choro de saudade, mas não saudade fanática, não saudade doentia, de apego, de revolta. Choro de gratidão. Mas não fique chorando muito também não. Porque no nível que nós nos encontramos, nós não sabemos ainda quando o choro é de gratidão ou de ingratidão. Nós não sabemos. Então, na dúvida, chora 1, 2 minutos só, enxuga os olhos e vida que se segue. Vida que segue. Ah, Luiz, é fácil falar, né? Sim, é fácil falar. Praticar é mais difícil. Mas a doutrina nos esclarece que precisamos hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Quer dizer, um passo de cada vez. Nada de revolta, porque os teus parentes, teus filhos, teus pais, teus amigos, você, eu, todos nós nos encontramos carimbados pela consciência. É a nossa consciência. Enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo, a serviçal prosseguia esclarecendo. Olha só. Hoje, muito cedo,
ele se ausentou sem consentimento nosso. Ó, Ribeiro se ausentou sem o consentimento dos trabalhadores daquele departamento ali. A correr desabaladamente, gritava que lhe exigiam a presença no lar. Olha só. Então, hoje, muito cedo, Ribeiro se ausentou sem consentimento nosso. A serviçal narrando o ocorrido a Tobias. Então o Ribeiro saiu correndo desabaladamente e ele gritava que lhe exigiam a presença no lar. Não é verdade? Que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos. Que era crueldade retê-lo aqui distante do lar. Olha só, que bárbaro. Lourenço e Hermes esforçaram-se por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Deliberei então aplicar alguns passes de prostração, subtrair-lhe as forças e a motilidade, em benefício dele mesmo. Olha só para você ver. Que bárbaro. Agora, por que esse paciente, nosso irmão Ribeiro, saiu a gritar? Minha família precisa de mim, minha esposa, meus filhos. Eu não posso ficar presa aqui. Eles precisam de mim. Por que ele teve esse comportamento? Porque lá na terra, ou melhor, aqui na terra, a família dele chorava por ele. Meu Deus, meu pai morreu, meu esposo morreu, ele acabou. Nós vamos passar fome. Deus é injusto. Enfim, esses tipos de sentimento, esse saudosismo, essa saudade que não acaba nunca, remorso, dor de consciência. Então esses sentimentos, quando chegam até aqueles ali hospitalizados, eles ficam de fato transtornados. Então, subtrair-lhe as forças e a motilidade em benefício dele mesmo. Fez muito bem, acentuou Tobias pensativo. Vou pedir providências contra a atitude da família. Olha aqui, que coisa mais séria agora. Olha o que Tobias está dizendo. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupação para que nos deixe o Ribeiro em paz. Olha só. Mente vazia é oficina do que não presta. A família desocupada. Todos na inatividade. Obviamente
ocupa a mente com aquilo que acham que é conveniente. Então, olha só, vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações, para que nos deixe o ribeiro em paz. Deus não desampara ninguém. Vamos para o próximo vídeo. Nós vamos dar sequência nesse assunto.